O sino da igreja de São Vicente de Fora ecoou como um trovão no coração de Lisboa, mas não era o som que paralisava a multidão, era o beijo que selava o destino de dois mundos colidindo. 25 anos de segredos enterrados sob as calçadas de pedra da Alfama explodiram naquele instante, quando Pedro, o primogênito adotado, trocou votos com o homem que outrora jurara odiá-lo por amar. E, enquanto as câmaras do mundo inteiro piscavam como estrelas caídas, João, o pai que os salvara das ruas, sussurrava no altar: eu sempre soube que o amor vence as tempestades, mas nunca imaginei que ele nos tornaria mortais. João desceu as escadas íngremes da moraria naquela manhã chuvosa de 2000, o ar carregado do cheiro de pastéis de nata e do sal do Tejo. Aos 40 anos, ele era um homem comum, professor de história numa escola secundária em Belém, viúvo há uma década, com um coração que ainda sangrava pela perda de António, seu companheiro de juventude, vítima da AIDS numa era em que o amor entre homens era crime sussurrado. Lisboa, a cidade das 7 colinas, havia mudado devagar, o casamento gay ainda era um sonho distante, e os orfanatos transbordavam de almas rejeitadas. Mas João sentia o chamado. Não era piedade, era fúria contra um mundo que descartava o que não compreendia. Naquele dia, ele entrou no Instituto de Ação Social, um prédio cinzento no bairro Alto, e viu os 5 meninos de olhos famintos, não por pão, mas por pertencimento. Pedro, de 12 anos, era o mais velho, com cabelos castanhos desgrenhados e um olhar que cortava como navalha. Fora abandonado pelos pais católicos devotos quando confessou seu primeiro beijo com um vizinho. Ao lado dele, Miguel, 10 anos, de pele morena e mãos trêmulas, transicionava em silêncio, vestindo roupas que não lhe cabiam, fugido de uma família que o chamava de aberração. Então veio Rafael, 9 anos, o palhaço da turma, com sardas e um riso forçado que escondia as cicatrizes de espancamentos homofóbicos na escola de Faro, de onde viera. Lucas, 8, era o quieto, com olhos verdes que pareciam lagos parados, rejeitado por ser diferente em sua arte, desenhos de príncipes se beijando. E o caçula, Diogo, 7 anos, loiro como o sol de Sintra, chorava baixinho por ter sido trocado por um irmão normal após ser pego brincando de noiva com bonecas. Ninguém os queria. Eles são problema demais, dissera a assistente social, com um suspiro. João sorriu, o tipo de sorriso que esconde uivos. Então eu os levo todos. Somos uma família agora. A primeira noite na casa de João, uma modesta vivenda em Alcântara com vista para o estuário, foi um caos orquestrado. Pedro trancou-se no quarto, recusando jantar, Miguel escondeu-se debaixo da mesa, temendo que as roupas novas fossem uma armadilha, Rafael tagarelava sem parar para não ouvir o silêncio, Lucas desenhava furiosamente paredes que não existiam, e Diogo grudava-se às pernas de João como um koala perdido. João não forçou. Em vez disso, acendeu velas, não românticas, mas de memória, e contou histórias de heróis lisboetas, de Sebastião de Melo, que reconstruiu a cidade após o terremoto de 1755, provando que das ruínas nasce beleza. Vocês são minhas ruínas, disse ele, voz rouca. E eu vou reconstruí-los. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas como aplausos relutantes, os meninos dormiram pela primeira vez sem medo de acordar sozinhos. Os dias se esticaram em semanas, e Lisboa, com sua teia de elétricos rangentes e fado melancólico, tornou-se o palco de suas batalhas iniciais. Pedro, o rebelde, testava limites, fugia para o Chiado, onde se perdia em livrarias antigas, sonhando com mundos onde o amor não era pecado. Uma tarde, João o encontrou num café, lendo poesia de Pessoa, Eu não sou eu nem o outro. Você é você, corrigiu João, sentando-se ao lado. E isso basta. Mas o conflito veio rápido. Na escola, Pedro enfrentou o primeiro bully, um garoto de cabelos oxigenados que o chamou de viadinho. O soco que Pedro deu ecoou pelos corredores, e João, chamado à direção, não defendeu a escola. Meu filho protegeu seu coração. O que você faria pelo seu? A reitora piscou, surpresa. Era o primeiro vislumbre de que João não era só um adotante, era um guerreiro. Miguel's transição começou em segredo, com tesouras escondidas no banheiro. João descobriu o sangue nas toalhas e, em vez de pânico, o levou ao médico. Quero ser eu, sussurrou Miguel, voz quebrada. João assentiu, marcando consultas com um terapeuta em Coimbra, viajam por trem noturno sob estrelas indiferentes. Mas a família expandiu-se devagar, Rafael organizava festas de heróis no quintal, onde todos vestiam capas feitas de lençóis, fingindo ser super-heróis que ir salvando Lisboa das sombras da intolerância. Lucas pintava murais nas paredes do quarto, castelos onde príncipes se amavam livremente. Diogo, o mais doce, colecionava conchas da praia de Cascais, cada uma um tesouro de amor para compartilhar. O primeiro grande conflito irrompeu no verão de 2001, quando Portugal fervia com debates sobre direitos civis. Um vizinho, o Sr. Manuel, dono de uma tasca no Terreiro do Paço, espalhou boatos.
aquele João trouxe uma praga para cá, meninos invertidos. As pedras voaram primeiro, uma na janela da cozinha, outra no carro de João. Pedro, furioso, confrontou o homem na rua, sob o olhar de transeuntes apressados. Você não sabe o que é amar escondido, gritou. Manuel riu, mas João interveio, não com raiva, mas com uma carta. Entregou ao homem um envelope com fotos antigas dele e Antônio, dançando num baile clandestino nos anos 80. Eu sei sim. E escolhi viver. O silêncio que seguiu foi o primeiro tijolo na muralha da aceitação. Enquanto o outono tingia as folhas de ouro em Monsanto, Rafael revelou seu segredo mais profundo. Não era só o riso que o salvava, era a dor de ter perdido a mãe para o câncer, culpando-se por não ser o filho perfeito. Numa noite de tempestade, ele desabou no colo de João, soluçando. Porque eu nasci assim. João o abraçou, o trovão como trilha sonora. Você nasceu para brilhar, filho. O mundo é escuro demais sem você. Aquela vulnerabilidade uniu-os. Rafael começou terapia em grupo no Centro LGBTQ+, do Rossio, onde conheceu amigos que o ensinaram a transformar dor em comédia, stand-up sobre ser gay em Portugal, antes mesmo de saber o que era. Lucas, o artista, encontrou sua voz no inverno rigoroso. Seus desenhos vazaram na escola, um mural de mãos entrelaçadas, arco-íris sobre o castelo de São Jorge. A reação foi mista, elogios de professores progressistas, mas cartas de pais furiosos para a direção. Isso corrompe as crianças. João compareceu à reunião, carregando o portfólio de Lucas. Isso as liberta. Meu filho vê beleza onde vocês veem medo. O debate durou horas, mas Lucas ganhou um prémio local de arte, sua primeira vitória. Diogo, assistindo tudo de longe, desenhou um coração partido consertado com fita adesiva, símbolo da família que se remendava. Mas o verdadeiro teste veio na primavera de 2002, quando Miguel decidiu pelo nome Hormonius. A família viajou para o Porto, onde um endocrinologista simpático os recebeu. No trem, Diogo perguntou inocente: irmão, você vai virar menina? Miguel riu pela primeira vez em meses. Não, Di. Vou virar eu, Miguel, o guerreiro. João pagou do bolso, sacrificando férias em Algarve. De volta a Lisboa, o bullying atingiu o pico. Na praia de Carcavelos, um grupo de adolescentes jogou areia a Miguel, gritando: monstro. Pedro e Rafael revidaram, uma briga que terminou na esquadra. João, ao buscá-los, não repreendeu. Vocês defenderam o que amam. Mas da próxima, usem palavras, elas cortam mais fundo. Aos poucos, laços se teciam além da família. Pedro conheceu Tomás, um menino de 13 anos na Biblioteca Nacional, com olhos castanhos como o Douro. Seu primeiro beijo, roubado atrás de estantes de Camões, foi elétrico, mas veio com medo. E se meu pai descobrir, sussurrou Tomás, de família conservadora. Pedro, e quando João, respondeu, o amor não se descobre, se vive. Rafael flertava com o mundo através de peças de teatro amador no Teatro Nacional Dona Maria II, onde interpretava personagens que eram invisíveis na história portuguesa. Lucas expunha em galerias pequenas do Cais do Sodré, vendendo sua primeira obra, um retrato de João como farol. Diogo, ainda criança, adotava gatos de rua, nomeando-os por heróis: Antônio, o Valente. O ano de 2003 trouxe o primeiro passo em Ngote. Portugal legalizou uniões de fato, um sussurro de esperança. João organizou uma festa da família no Mirador da Senhora do Monte, com vistas panorâmicas da cidade que os abraçava. Ali, sob o sol poente, Pedro anunciou seu namoro com Tomás. A multidão, amigos, vizinhos convertidos, aplaudiu. Mas sombras pairavam. Miguel enfrentava disforia, questionando se valia a pena lutar. Numa noite chuvosa, ele fugiu para as docas de Alcântara, onde o Tejo lambia as pedras como um amante relutante. João o encontrou ao amanhecer, sentado na beira. Eu não aguento mais ser o erro, disse Miguel. João sentou-se ao lado, pés na água gelada. Você não é erro, é edição especial. O mundo precisa de mais como você. Eles voltaram de mãos dadas, e Miguel começou um diário, páginas que se tornariam, anos depois, um best-seller. Rafael's conflito explodiu no Natal. Convidado para um jantar familiar em Évora, ele levou um amigo, Afonso, e o beijo sob o visco chocou a tia devota. Isso é pecado, gritou ela. Rafael saiu correndo, mas João seguiu, confrontando a família. O pecado é o silêncio que mata. De volta, Rafael jurou celibato emocional, melhor sozinho que quebrado. Mas o destino girou. No ano novo, no bairro Alto, ele trombou com Vasco, um dançarino de fado moderno, que o viu chorar e dançou com ele até o sol nascer. Você não dança sozinho, disse Vasco. Foi o início de uma amizade que floresceu em amor, curando feridas com passos de flamenco luso.
Lucas encontrou sua musa em Sofia, uma curadora de arte bissexual no Lisboa Factory. Seus encontros eram pinceladas, ela posava para ele no armazém abandonado, nuvens de tinta no ar. Mas o ciúme veio quando Sofia viajou para Berlim. Você vai me deixar como os outros? Perguntou Lucas. Ela voltou com um anel de compromisso, não de casamento, mas de alma. Diogo, crescendo, revelou sua bissexualidade inocente, apaixonou-se por uma menina na escola e um menino no coral. João riu, amor é como o Tejo, flui para todos os lados. Em 2004, a família enfrentou a maior tormenta. Uma reportagem sensacionalista no jornal, O Independente, expôs João como o pai gay que adota aberrações. As ameaças choveram, telefonemas anónimos, pichações na porta. Pedro, agora adolescente, quis revidar com protestos. Miguel, endurecido, planejou ignorar. Mas foi Diogo, o caçula, quem uniu todos, organizou uma cena familiar no quintal, gravada em vídeo caseiro, enviada ao jornal. Nós somos felizes. E você? O viralizou antes do tempo, e simpatizantes lutaram a rua com flores. João chorou pela primeira vez na frente deles, vocês me salvaram. Os anos se dobraram como páginas de um livro antigo. Pedro e Tomás navegaram o primeiro término, ciúmes de Tomás por um amigo de Pedro, mas se reconectaram numa viagem a Óbidos, cidade das Livros, onde prometeram eternidade. Rafael e Vasco montaram uma companhia de dança queer, performando em festivais de Évora, desafiando olhares. Lucas e Sofia abriram uma galeria no Chiado, expondo artistas LGBTQ+ portugueses esquecidos. Miguel, agora ele, publicou seu diário como Vozes Invisíveis, tornando-se ativista. Diogo, o sonhador, estudava oceanografia em Aveiro, namorando livremente. Em 2010, com o casamento gay legalizado, João casou-se com seu novo amor, Eduardo, um chefe de Setúbal. A cerimônia no Mosteiro dos Jerónimos foi íntima, mas os filhos, agora jovens adultos, roubaram o show. Pedro discursou sobre raízes, Miguel cantou fado adaptado, Rafael dançou, Lucas projetou luzes, Diogo soltou balões. Pai, você nos ensinou a voar, disse Pedro. Mas o destino reservava reviravoltas. Tomás descobriu um segredo, fora adotado por uma família rica que o abandonara por ser gay, e agora queria resgatá-lo. Eu escolho minha família, declarou Tomás, mas o processo judicial durou anos, testando lealdades. 2015 trouxe o clímax pessoal. Rafael enfrentou um escândalo quando uma performance sua em Lisboa foi acusada de propaganda indecente. Manifestações dividiram a cidade, apoiadores no Rossio, opositores no comércio. Vasco o defendeu publicamente, propondo casamento em meio ao caos. Case comigo no meio da guerra, provaremos que amor é paz. Rafael aceitou, e o casamento, transmitido ao vivo, mudou leis locais sobre a arte queer. Miguel's livro explodiu globalmente, mas veio com atas, ameaças online levaram a um colapso. João, agora avô honorário, o levou a Sintra, onde andaram pelos palácios de contos de fadas. Lembra, contos terminam bem porque heróis persistem. Miguel encontrou força para um TED Talk em Lisboa, inspirando milhares. Lucas e Sofia adotaram uma menina, e quando João. Mas conflito, Sofia questionou a monogamia, sugerindo poliamor. Lucas fugiu para as falésias da Arrábida, pintando mares turbulentos. Diogo encontrou, amor não é prisão, é oceano. Eles navegaram, fortalecendo laços. Diogos romance com Inês, uma surfista de Ericeira, e depois com Theo, um músico de Coimbra, testou águas. Uma traição de Theo, beijo com outro, partiu seu coração. João aconselhou, perdão não é fraqueza, é maré que volta. Em 2020, pandemia isolou-os, mas uniu corações. Videochamadas diárias, receitas de Eduardo, danças virtuais de Rafael. Pedro e Tomás abriram uma ONG para jovens LGBTQ+ em Faro, resgatando almas como as deles. Finalmente, 2025. 25 anos. Os casamentos foram planejados como um festival, 5 cerimonias unidas no Jardim da Estrela, sob o olhar do mundo. Pedro e Tomás, após superar o passado rico de Tomás, juraram em inglês e português. Rafael e Vasco dançaram votos. Lucas, Sofia e sua filha acenderam velas. Miguel casou com Alex, um jornalista escocês que o entrevistara, selando com um livro aberto. Diogo, com Inês e Theo num trio consensual, simbolizou fluidez. João, no centro, assistia, olhos úmidos. O mundo via, CNN, BBC, redes sociais, não só casamentos, mas uma saga de superação. Eles eram indesejados, narrava o repórter. Hoje, são luz. Enquanto fogos iluminavam o Tejo, João sussurrou, meu legado não é adoção, é amor que resiste.
Mas o maior twist veio no final, um envelope de Manuel, o vizinho idoso, agora no leito de morte. Perdoe-me. Vocês me ensinaram a viver. Rafael leu em voz alta, e a família chorou rindo. Lisboa, eterna, testemunhava, das ruas escuras, nascera uma constelação. A noite caiu suave, com fado e quando. Pedro puxou João para dançar, obrigado, pai. Pelo começo. E no giro, o ciclo se fechava, amor, não sangue, sendo eternidade.